Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Interior. Tudo bom com vocês? Estava com saudade de gravar vídeo. Hoje trouxe uma leitura para a gente ver quais são as energias, a personalidade da pessoa que é a sua alma gêmea, a sua alma afim. Eu acredito que sempre tem alguém ou algumas pessoas que são muito mais compatíveis, que já de repente até viveram uma história com você em outras encarnações, em outros tempos, e acaba que essa energia se entrelaça e em algum momento vocês se encontram novamente, se as portas estiverem abertas, se vocês estiverem receptivos. Então tem algumas pessoas que já têm essas características mais próximas para os momentos certos da vida de cada um, né? E alma gêmea é sempre um assunto que intriga, a gente quer entender mais, conhecer mais. Então hoje eu vou fazer uma leitura intuitiva. Trouxe 4 opções aqui para a gente ver a personalidade dessa alma gêmea, essa alma afim aí nos seus caminhos. E depois de cada leitura, eu vou tirar um arcano maior para a gente ver questões de tempo, tá? É claro que é muito relativo a gente fazer uma leitura temporal do tarô, porque depende de muita coisa, das suas escolhas, das suas posturas, ações e as da pessoa. Então são muitas pequenas coisas que interferem em tudo isso, mas a gente vai ver aqui um geral, tá? De pelo menos como é que tá essa energia no momento que você estiver assistindo esse vídeo, beleza? Vou apresentar então as pedrinhas. Vamos então, opção número 1, ametista. Opção número 2, essa pedrinha verde. Opção número 3, a pedra azul. Opção número 4, esta pedrinha preta. Se concentrem, escolham aquele montinho que mais chamar a atenção, que você conectar com seu coração, perceber que a mensagem é para você. E é isso, gente. Vamos lá, vamos conhecer a personalidade dessa pessoa, ter mais informações. Puxar para cá. Opção número 1, você que se conectou com essa pedrinha ametista. Vamos ver o que a gente tem aqui. Certo? Olha, essa pessoa, ela tem várias características de alguém que é muito decidido, que é muito firme diante da vida, que sabe das suas capacidades, da sua potencialidade. É uma pessoa que tende a querer liderar a relação, a fazer escolhas. É uma pessoa que não tem nenhum pingo de dificuldade de fazer escolhas, então ela escolhe um caminho com base em tudo que ela quer construir, nos processos, por mais que eles demorem, né? Por mais que o caminho que ela gostaria de seguir seja o mais difícil, digamos assim, se ela entender por bem que isso é o melhor para ela, e depois de fazer um balanço, uma análise, é isso que ela vai seguir, tá? Então é uma pessoa muito decidida, muito firme, muito forte dentro dos seus processos. Ela é tão firme nesse sentido que ela avalia muito bem, ó, mais uma carta de avaliação, de pensamento, criterioso, então ela não tem pressa na hora de tomar decisões. Mas uma vez que ela decidiu, muito difícil voltar atrás. Por quê? Porque ela já se aprofundou em cada detalhe das opções, em cada possível coisa que pode dar errado, em cada possível consequência das suas ações e dos seus atos. Então, ela é uma pessoa muito criteriosa, avalia muito bem para não se arrepender depois, né? Tem uma energia de retomar, de respirar, de pensar bem, pensar melhor, avaliar todas as pessoas envolvidas dentro desse processo de escolha dela para ver se ela está sendo correta, coerente, justa com todo mundo. Então, é uma pessoa que tem muito equilíbrio para lidar com as escolhas da vida, com os processos. É como se ela passasse por vários estágios antes de concluir uma decisão, antes de se posicionar diante de alguma coisa, né? Até saiu aqui na própria sequência 3, 4, 5. Passa essa impressão de alguém que faz as coisas de uma forma muito bem alinhada, com um caminhar muito suave, muito leve, mas ao mesmo tempo, olha, definir está definido. Essa pessoa, ela é muito ambiciosa no sentido bom. Ela quer concluir coisas importantes na vida. Ela não veio a passeio, ela não veio para se acomodar,
para deixar as coisas para depois, não. Ela é muito firme, ela veio aqui para crescer, para aprender, desenvolver, conquistar tudo aquilo que ela imagina ser o adequado, ser o bom para ela. Uma pessoa muito firme. O imperador, ele tem essa capacidade de pensar em tudo, em todos os aspectos da vida, né? E, claro que o imperador, ele tem essa energia forte, masculina e yang, mas a gente, quando tá falando de pessoas, não se apega a gênero, né? Então, pode ser uma mulher com forte posicionamento de imperador, energia yang, mas pode ser um homem também. Tem as duas formas de abordar, né? Se é uma mulher, né? Uma mulher muito decidida, muito forte, muito capaz, que tem um andamento muito próprio na vida, né? Dificilmente você vai dar uma ideia sem base, sem solidez, e essa pessoa vai seguir o que você está falando. Muito difícil, né? Porque, primeiro, é uma pessoa que tem a liderança nata dentro dela. Segundo, que nada, como eu comentei, né? Nada vai ser assim na louca, no impulso, na loucura, apenas pelo desejo momentâneo. Não. Você pode até considerar essa pessoa, dependendo do seu tipo de personalidade, muito paradona, muito devagar, muito lenta, né? Mas ela constrói, sabe? Cada passo que ela dá pra frente, ela vai mesmo. É difícil retroceder. Por quê? Porque é difícil tomar decisões muito erradas, muito fora, né? É claro que todo mundo tem as suas experiências de erro, de pisar na bola, de se arrepender de alguma postura, de algum comportamento, mas em geral essa pessoa aqui tem poucos episódios dessa forma, tá? Por quê? Porque ela se previne de todo jeito para ela não se arrepender, né? Ela retoma várias vezes o assunto, o pensamento, a ideia. Outra coisa que eu acho legal sobre essa pessoa é que ela não se indispõe com as outras pessoas com facilidade, sabe? Ela tenta entender o outro lado, ela não se envolve em discussão, ela evita briga, confusão, porque ela é tão focada no próprio crescimento, nos próprios desejos e realizações, que ela não, sabe, eu não vejo essa pessoa perdendo tempo fazendo fofoca, por exemplo, falando mal de alguém assim gratuitamente, sabe? Eu vejo essa pessoa muito focada, ela deve estudar muito. E quando estuda, se aprofunda no assunto ao máximo possível, tem uma necessidade de dominação em relação àquilo que ela busca saber, busca entender, tanto sobre si própria quanto pelas outras coisas. Essa pessoa já está num nível de desenvolvimento intelectual e emocional bem grande, né? E até financeiro, tá? É uma pessoa que tem uma base sólida de vida, sabe? Embora não tenham saído cartas do naipe de ouros, aqui a gente tem essa figura do imperador que ele passa muita estabilidade, né? E se a gente realmente está falando de um homem aqui como imperador, ele é o arquétipo do pai, né? Então ele tem essa estrutura de zelo no sentido de eu vou trazer uma estabilidade para esse ambiente, né? Deixar quem está próximo de mim confortável e bem cuidado, digamos assim, né? Essa pessoa se sente num ambiente seguro. Acho que a melhor palavra para o imperador é segurança, porque ele tem esse instinto de proteção, essa coisa paterna, né? Enquanto a imperatriz tem essa coisa materna, mas por ser feminino já é aquela coisa mais doce, o imperador ele tem o instinto paterno, mas é aquela coisa mais de decisão, de controle, de foco, né? De tomar decisões para que todo mundo tenha aquilo que precisa. E é uma pessoa que, em geral, tende a ser muito confiável, sabe? Muito pé no chão. Não vai tomar atitudes assim, só porque quer. Não tem nada de ser mimado, não tem nada de ser infantil. Tem uma força interior muito grande e isso se expressa na forma dessa pessoa agir na vida. Nos detalhes, sabe? Ela é muito comprometida. Muito comprometida. É isso. Deixa eu tirar um arcano maior, então, para ver questões de tempo. Em quanto tempo essa pessoa se manifesta na sua vida? Você pode ter o primeiro contato com ela. Ou se de repente até já conhece. Opa, virou uma água aqui. Olha, das duas uma. Ou você já conhece essa pessoa,
né? Porque o mago é o número 1, então ele é um início muito próximo, né? Ele já é o primeiro passo da caminhada da jornada do louco. Então é algo que já está ali na porta. Se você não conhece essa pessoa, ela já está prestes a se manifestar, né? Ela já está prestes a encantar você, abrir os seus olhos, no sentido de às vezes você conhece, mas nunca viu a pessoa desse jeito. E o mago é alguém que salta aos olhos, né? Chama atenção pela forma de ser, pelo carisma, pela forma de levar a vida, sabe? Muito rápida, muito esperta, muito pra frente, né? Agilizado. Tem toda essa característica de eu pego para fazer, eu resolvo, eu vou à frente, igual o imperador mesmo, né? Mas o mago é ainda mais ativo diante das questões da vida. Então tende a ser uma coisa muito rápida, assim. Presta atenção aí à sua volta, mesmo aquela pessoa que você nunca imaginou, de repente, se ela se encaixa nesses parâmetros, nessas características, dá uma olhada, né? Se bem que a alma afim é uma coisa que tende a mexer com o nosso coração, a gente sente uma conexão muito rápida com a pessoa, sem fazer esforço nenhum, então dificilmente tenha passado despercebido dessa forma. Mas, de qualquer forma, é bom dar uma vasculhada aí em pensamento, imaginar se você já não conhece essa pessoa e se abrir mais, né? Ficar mais receptiva, porque é como se as coisas já estivessem aí muito próximas de serem manifestadas na sua vida. Muito rapidamente mesmo, tá? É isso. Espero que você tenha gostado. Quem escolheu a pedrinha número 1, eu gostei muito dessa leitura. Se você gostou, se você achou que foi útil para você, deixa um joinha aqui no vídeo, né? Compartilha, comenta, deixa aqui a sua opinião, tá bom? Foi muito bom fazer essa leitura para vocês. Vamos para a opção número 2, a pedrinha verde. Vamos lá, 5 de paus, 2 de ouros, a morte, o julgamento. Vamos lá. Bom, essa pessoa tem uma capacidade de passar pelas situações muito alta, sabe? Altamente adaptável, tem recursos, gosta de ser flexível. Sabe aquela pessoa que é muito resiliente diante da vida? As confusões estão lá, as situações estão acontecendo e às vezes todo mundo em volta está meio perdido, meio louco, meio confuso, brigando. E essa pessoa ela consegue ter a habilidade de se adequar às situações sem se deixar esmorecer, sem se deixar cair. Ela tem uma facilidade muito grande de passar pelas transformações. Inclusive, é provável que a vida dela já seja feita de altos e baixos, que ela já tenha que passar por momentos de transição muito grandes, sabe? Quando a gente dá um giro de 180 graus na vida, vive mudando para o extremo oposto, em momentos assim que, por exemplo, se alguém aí tem uma mudança muito drástica dessa, uma vez a cada 10 anos, por exemplo, essa pessoa a cada 3, 4 anos tem uma situação muito diferente para lidar, ou algo que uma decisão vem e transforma a vida toda, sabe? É uma pessoa que tem essa grande capacidade de adaptação, de ver as coisas por um ângulo positivo. Sabe aquela pessoa que já se movimenta diante da vida, que não tem tempo ruim, que já vai para o próximo desafio, próxima situação, sabe? Não fica lamentando, não fica chorando, reclamando, tem um posicionamento muito para frente, muito otimista, né? Essa carta da morte fala muito disso. Olha, o que passou, passou, o que tinha que acontecer, aconteceu. Vamos soltar as coisas que finalizaram, que acabaram, vamos aceitar os fins. E vamos olhar para o novo, né? O dia de amanhã a gente tem outra oportunidade, a gente faz diferente, a gente tenta de outro jeito. Olha aqui a flexibilidade de 2 de ouros, né? A gente faz de outra forma, a gente aborda de outro jeito, uma hora vai dar certo, sabe? Uma pessoa muito... não se deixa abalar, não se deixa cair, não se deixa desistir das coisas. Aqui tem um forte espírito de competitividade também no 5 de paus, né? Vamos enfrentar a vida, vamos pra frente, sem medo de ser feliz, a gente consegue, a gente é forte o suficiente, tem coragem, tem capacidade, tem esse impulso de resolver as coisas, de conseguir o que se quer, né? E essa pessoa também, assim, essa carta do julgamento me trouxe uma sensação muito forte de pisou na bola com essa pessoa, acabou, né? Dificilmente ela vai tentar resgatar alguma coisa com alguém que prejudicou, fez algum mal, enfim, né? Aí vai da intensidade de cada um, né? Tem gente que aceita um pouquinho mais, tem gente que aceita um pouquinho menos, mas de qualquer forma, dentro da personalidade dessa pessoa, aquilo que é impossível de ser aceito
é fim mesmo, tá? Ela corta relações, ela vai embora, ela não tem esse medo, sabe? Ou às vezes esse aspecto meio social de você não falar nada pra pessoa que tá chateada com ela e vai se afastando lentamente, sabe? Coisa assim. Não, o julgamento pega e ó, não quero mais, eu acho que você fez errado, eu não tolero isso, enfim, e segue a vida. E deixa pra trás, né? Tem muitos aspectos fortes aqui de deixar pra trás, de não ficar insistindo em algo que essa pessoa não vê futuro, não vê um andamento, sabe? Acabou, acabou. Vamos colocar as nossas energias em alguma coisa que possa levar a algum lugar. Não vou insistir com aquilo que, sabe? Que só vai me desgastar, vai me cansar, eu vou estar direcionando minha energia para um lugar que não vai me trazer retorno nenhum. Não tem a ver com retorno no sentido de ver oportunidades nas pessoas, nas situações. Não, é retorno mesmo de espírito, de força, de vontade. É aquela nossa força de vontade que a gente tem limite para usar, né? Força de vontade não é um negócio infinito. A gente tem que avaliar muito bem aonde vale a pena depositar a nossa energia, porque uma hora cansa, né? Igual dieta. Você vai fazer, se for uma dieta muito restritiva, você vai fazer 2, 3 dias e vai desistir, porque não tem como, né? É algo que exige muito da gente. E a nossa força de vontade a gente tem que espalhar para várias áreas da vida. Não dá para focar numa coisa só. Então, essa pessoa, ela, sabe, não dá certo, não funcionou, não tem problema, segue a vida, segue em frente, que tá tudo certo. Tem um olhar muito forte pro futuro, pro andamento, né? Então, se essa pessoa, por exemplo, você conhecer ela e ela tiver acabado de terminar um relacionamento, por exemplo, ela realmente não vai voltar, tá? Realmente não volta. Tem duas cartas muito fortes de finalização, de ir pra frente, de não ter apego. Essa pessoa, ela pode ser muito desapegada, ela pode ser inclusive uma pessoa que tem muito pouco ciúme ou nenhum ciúme, sabe? Que consegue ter um relacionamento assim sem... Pode parecer até estranho, sabe? Pode parecer que a pessoa não se importa, que ela é muito assim, mas não, é porque realmente ela tem essa energia, digamos, que é limitada e que ela escolhe muito bem aonde usar, sabe? Então, por exemplo, se ela se sentir incomodada com alguma coisa, ela vai falar e não vai mais depois criar briga com isso. Para ela é mais fácil terminar do que ficar em cima, em cima, em cima, né? Querendo trazer a pessoa. Enfim, ela vai pensar assim: ah, não quer estar comigo, então. Então, beleza, acabou. Sabe? Pode até soar meio estranho, meio frio, meio distante, mas não é, não. É porque para ela, o espírito, a força, o desejo, a vontade dela são muito importantes para ela focar em algo que, enfim, né, não tá levando a lugar nenhum, digamos assim. Então, esses são aspectos muito positivos, porque a vida de pessoas assim tende a andar muito rápido, tende a fluir com naturalidade, né? É uma coisa que não tem enrosco, que não tem... Tá vendo? Passou o obstáculo, segue em frente. Eu vou competir, eu vou lutar. Mas eu não vou lutar por uma coisa que não... Sabe? Que tá só me desgastando, que não tô caminhando pra frente. Vamos ver a questão do tempo, gente. Em quanto tempo essa pessoa tende a se manifestar na vida do consulente ou da consulente. Vou tirar um arcano maior pra gente ver em quanto tempo essa pessoa vai se manifestar, ou se ela já tá aí na vida dessa consulente, desse consulente. A temperança. Esse processo aqui, ele tem um tempo para se desenvolver, tá? Vai demorar um pouquinho, assim. O que eu diria? Não se assustem, tá? Mas eu diria, assim, um ano nessa faixa, tá? Pode ser que essa pessoa tenha passado por um fim de relacionamento e ainda esteja nesse processo de cura, porque temperança tem muito a ver com isso, né? Cura, percepção interior das próprias emoções, essa coisa de lidar com a vida de forma mais suave, neutra. Quando a gente
tá internalizando as coisas que aconteceram, digerindo, entendendo, absorvendo. Então, os caminhos de vocês tendem a demorar um pouco para se cruzar, mas quando cruzar, nossa, tem uma energia muito positiva. É claro que eu já tirei a leitura com a questão das almas afins, né, as almas gêmeas, mas a temperança é uma carta muito forte no sentido de encontro, fortalecimento, equilíbrio, paz, harmonia, união. Então ela é muito, muito positiva, junto com uma leitura que já tende a ser muito positiva, né? Então é isso, gente. Vamos para a opção número 3. Vamos então para a opção número 3, a pedrinha azul. Se você se conectou com essa opção, vamos ver então. 10 de copas. Essa carta é linda, hierofante, página de espadas, 10 de ouros. Bom, assim, essa pessoa, ela tem uma forte tendência a casar e ficar para sempre junto, sabe? É uma pessoa muito família, muito comprometida, é uma pessoa que tem firmes propósitos na vida. Então, aquilo que ela fala, que ela acha que é certo, ela não é hipócrita. Ela fala aquilo que ela acha que é certo e ela segue os próprios preceitos. Então ela não sai, sabe, dando pitaco na vida de todo mundo, quando na verdade faz tudo diferente. Não, ela é muito sólida, muito dentro dos próprios processos. É uma pessoa provavelmente muito espiritualizada. Não sei, depende, né, daí de cada um. Às vezes é forte na religião, ou não tem religião, mas tem a espiritualidade dentro de si de uma forma muito intensa, ou tá buscando um processo de autoconhecimento, tá? Um desenvolvimento pessoal muito profundo, no sentido de entender a realidade, o universo, se compreender dentro da vida, né, o que ela precisa fazer, o propósito. Então ela tem uma força nesse sentido muito grande e ela é muito inspiradora, né? Eu vejo aqui que por onde ela passa, ela inspira as pessoas com as palavras que ela fala, com as pessoas que de repente podem vir até ela pedir algum tipo de aconselhamento, de direcionamento. Ela inspira, sabe? Uma pessoa extremamente amorosa, quer ver a felicidade de todo mundo, quer ver todo mundo unido, feliz, satisfeito, completo, inteiro dentro de si, sabe? Não só por estar, enfim, numa relação como aqui o 10 de copas, mas sim completo em si antes de estar com outra pessoa, sabe? Uma pessoa muito aberta, muito honesta. Sabe aquelas coisas de dizer que a pessoa é um livro aberto? É um livro aberto mesmo, né? Não tem coisa de falar uma coisa e de estar arquitetando por trás dos planos outra ideia. Não, é muito aberta, é muito verdadeira. Muito honesta. Se você perguntar alguma coisa para essa pessoa e não quiser que ela fale a verdade, é melhor não perguntar, sabe? Tipo, se você tá insegura com alguma coisa, não pergunta, porque ela vai dizer. Ó, eu acho isso. Só que diz com amor, com carinho, com cuidado, com delicadeza, não é uma pessoa ignorante, nada assim, não. É só verdadeira mesmo. Tô vendo aqui muita abertura, sabe? Uma pessoa que se compromete com aquilo que fala, muito verdadeira. Aqui o 10 de ouros fala, né? Duas cartas que falam muito fortemente de união, completude, família, de deixar um legado na vida, sabe? De passar e ser lembrado pelas coisas que fez, pelas coisas que falou. Essa pessoa tem um propósito muito profundo de plantar, sabe? De ter de ter uma palavra para deixar, sim, não só a palavra, como também o exemplo da própria vida, sabe? Aquela pessoa que é digna, ela caminha conforme aquilo que ela acha de verdade, ela não tem essa tendência de mentir, de enganar, de tentar subterfúgios para se dar bem em alguma situação. Não, ela é muito assim, muito suave, perceptível, sabe? Essa coisa muito família, muito caseira, essa completude. E também busca essa autonomia, né? Esse encerramento, digamos assim, na vida financeira, né? Atingir um ápice nessa vida de conforto, de bem-estar, de segurança, de autonomia, de firmeza familiar, de trazer conforto para as pessoas. Então essa pessoa, ela vem e ela fica, ela é muito dentro dessa ideia, sabe?
ela é muito companheira, parceira, sabe? Fechou, encontrou, deu liga, é isso e acabou, sabe? E pronto, muito fiel aos próprios ideais. O Hierophante também me fala muito de uma pessoa que gosta de viajar, conhecer o mundo, conhecer as culturas diferentes, o jeito que as pessoas são, o que elas fazem no dia a dia, como aquela cultura funciona, qual é a ideia sobre isso que as pessoas têm, sabe? Por isso que isso faz dela uma pessoa muito compreensiva em relação aos outros, porque ela escuta, ela percebe, ela entende, ela observa, ela tem muita curiosidade de entender como é que o mundo funciona, né? O Hierofante, ele é essa coisa de andar por aí, de compreender a vida, as pessoas e absorver esse conhecimento para dentro de si. Então essa pessoa, ela não subjuga ninguém, né? Ela não, como é que eu vou dizer? Subestima, essa é a palavra. Ela não subestima as pessoas, ela sabe que ela pode aprender com a pessoa que está do lado dela, mais simples, mais humilde, mais assim, sabe? E enfim, com qualquer tipo de pessoa, ela tem um crescimento profundo em relação a isso. Não é à toa que ela chegou tão longe, sabe? Já é uma pessoa muito experiente, sabe? Provavelmente ela já é um pouco mais velha, assim, mais experiente. Não é alguém muito novinho, sabe? Embora tenha o Pajem de Espadas, aqui para mim me chama muito mais a ideia da comunicação, do ouvir, do conversar e do falar e de ter muito forte as próprias ideias, porque o Pajem ele insiste naquilo que ela acredita, do que necessariamente a idade da pessoa, porque todas as outras cartas já são mais maduras, já são de alguém que viveu, entendeu, compreendeu várias coisas e chegou dentro daquilo, né? O que pode vir a acontecer em alguns aspectos essa pessoa ser um pouco cabeça fechada, né? Então ela já tem um princípio do ideal e às vezes pode ser um pouquinho difícil acessar coisas diferentes na cabeça dela. Mas em geral ela escuta, ela percebe, ela entende, ela pode até não trazer aquilo para a vida dela, mas ela vai compreender a liberdade do outro fazer o que achar melhor ou pensar o que achar melhor. Vamos ver a questão de tempo. Quanto tempo essa pessoa se manifesta na vida do consulente, da consulente? Em quanto tempo essa pessoa aparece? Quanto tempo essa pessoa aparece na vida do consulente? A temperança, de novo a temperança saiu na leitura anterior. Então, essa é uma coisa que a temperança é uma carta muito forte de dizer é o tempo certo, né? Eu sei que a gente está em busca de uma resposta mais precisa, mas é o tempo certo. Se você sente que já está nesse momento de ter uma relação firme, sabe? Eu quero casar, eu quero estar junto com alguém pro resto da minha vida, tô comprometida dentro desse ideal. Tô falando de casar, gente, mas assim, não se apeguem a parte necessariamente de festa, ou casar no civil ou não, mas assim, tô dando o propósito de ficar com essa pessoa, de morar junto e tal, né? Mesmo se não tiver toda essa formalidade. Então, provavelmente essa pessoa já tá despontando por aí. Porque a temperança é o tempo certo, é o tempo divino, é o tempo que foi programado, digamos, para acontecer. Quando tiver tudo em paz, tudo tranquilo, né? Sem confusão, sem coisa pendente do passado para resolver. Então, se, por exemplo, você acabou de sair de um relacionamento, vai ter esse tempo de maturação, de cura, desse processo de transformação interior, para você ir buscando um patamar de mais tranquilidade, de paz interior, até que essa pessoa se manifeste. Mas ela tá no seu caminho, tá? O que eu diria aqui? Vou falar a mesma coisa que eu falei na leitura anterior. A temperança me passa uma ideia de coisa de um ano e pouquinho, acho que aqui até um pouquinho mais de um ano, porque, gente, quando vier também, sabe? É claro que depende muito do processo de cura de cada um, né? Que nem eu dei o exemplo, se você acabou de sair de uma relação, demora, tem gente que demora mais anos ainda, né? Pra se sentir bem, confortável, pra ter uma nova relação e tá tudo bem. Mas, gente, também quando vier, assim, é um negócio pro resto da vida, sabe? É uma união que me parece ser muito perfeita, sabe? Eu tô focando muito nisso porque saíram duas cartas muito fortes nesse sentido. 10 de ouros e 10 de copas, tá? Tá muito lindo, tá bom? Continuem vibrando positivo, continuem buscando essa cor interior, se preparando, tá? Porque tá muito linda a leitura, muito linda mesmo, gente. Vamos para a opção número 4 agora, para quem escolheu essa pedrinha preta aqui. Vamos ver. 7 de ouros, 8 de espadas, as de paus, 2 de espadas. Gente, essa pessoa, ela tem
um jeito muito criativo, muito empolgado e muito vivo, sabe? Aquela pessoa que emana uma energia o tempo todo. Só que ela tem uns processos de se duvidar, de entrar numas travas, às vezes, mentais, sabe? Dois de espadas é essa coisa de dúvida, de às vezes não querer lidar com a realidade. Ela pode ser uma pessoa um pouquinho avoada, sabe? Alguém que não quer ter que lidar com as coisas difíceis da vida, né? Mas ela, ao mesmo tempo... Sabe o que eu imagino aqui? Aquelas pessoas, assim, por exemplo, um escritor, alguém que é muito criativo, um artista, por exemplo, que gosta de se isolar, sabe? Que gosta de se fechar porque não quer lidar com as coisas cotidianas que são mais difíceis, porque causa nela essa sensibilidade, sabe? Essa preocupação. Uma pessoa que é meio esponjinha, que absorve as coisas do ambiente e leva para ela. Então, se ela ficar em contato com coisas negativas, a tendência é que ela dê uma baixadinha na energia, né? É uma questão, assim, às vezes de defesa, de proteção energética, né? De conseguir entrar num estado mais neutro, assim. Porque com o treino, né? Você acaba fazendo isso às vezes. Você se desloca da sua realidade, do que está acontecendo, consegue ver a realidade como um fato, ó, tá acontecendo. Por exemplo, bati o carro. Aconteceu, bati o carro. Aí você consegue se deslocar disso, ficar no estado mais neutro e observar isso como se você estivesse vendo uma outra pessoa, uma outra situação fora de você acontecendo, para você conseguir racionalizar, pensar, analisar, sem envolver aquela emoção, o medo, às vezes o desespero de estar numa situação difícil que você nunca viveu, não sabe o que fazer, para onde correr, sabe essa coisa toda que eleva as emoções e a gente fica meio perdido? Eu vejo essa situação que às vezes pode acontecer, sabe? Então, às vezes, essa pessoa precisa passar por esse treino de abstrair, de confiar mais nela, de olhar mais para dentro dela como alguém capaz de ter atitude, de resolver, de ter, né, ação. O sete de ouros é mais uma carta que fala de alguém que trava um pouco, sabe? Tá vendo o que é uma pessoa que pensa? Pensa, analisa, reflete. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela pode ser um tipo de pessoa muito procurada no ramo de trabalho dela, sabe? Só que muito específica nas coisas que ela quer fazer, então ela não sai aceitando qualquer coisa. Por isso que eu comentei de arte, sabe? É uma pessoa que eu vejo que não aceita qualquer coisa para fazer, que é muito criteriosa no que faz, sabe? Que não faz as coisas só pelo dinheiro, sabe? Tem muita alma, tem muito coração em tudo que ela faz. É uma pessoa extremamente sensível, muito sensível. Pode ter certeza. É alguém assim que vê o mundo de uma forma muito delicada e que precisa de até de um certo cuidado nesse sentido, sabe? De preservação mesmo, porque, ó, o 8 de espadas, né? Tem essa energia dos pensamentos que ficam retomando, que ficam voltando, sabe? Pensamentos repetitivos, uma situação em que você acha que está pressionado em relação à vida, coagido a fazer alguma coisa. Então, é alguém que tende a dar essas travas, ó. Tem várias cartas de alguém que paralisa, que não sabe o que fazer e trava um pouquinho, tá? Então, assim, embora extremamente criativa, e eu acho que é por causa dessa criatividade que essa pessoa trava às vezes. Porque é como se ela ainda não tivesse desenvolvido dentro dela o que fazer, como utilizar esse poder que ela tem, porque não é pouco, tá? A de Paus é alguém extremamente aberto para o mundo, com uma capacidade de abstração mental muito grande. Então você conta para ela uma história, ela lê um livro, ela escuta uma orquestra, vê uma peça de teatro, ela mergulha naquilo com muita intensidade. Ela vive aquele mundo. Por isso que é tão delicado para ela lidar com coisas negativas, porque tudo que ela vê, ela mergulha. Se ela se interessa por uma música, se a pessoa põe um fone de ouvido aqui para escutar alguma coisa, ela, sabe? Viaja junto numa intensidade muito grande, vive aquelas emoções. Então é alguém que, sabe, se vê uma coisa triste, vai chorar junto. Se vê uma coisa inspiradora, vai se sentir extremamente motivado a produzir, a trabalhar, a se movimentar ou criar coisas, tá? Mas eu vejo muito forte essa coisa de uma pessoa extremamente sensível, principalmente para trabalhos e coisas que demandam arte, ou sensibilidade de uma forma geral, né? Tipo música, ai meu Deus, fugiu o nome, interpretação de teatro, né? Ser ator e tal, atriz. Tá muito forte isso pra mim, assim. Isso é
isso é uma coisa de eu estar sentindo mesmo, sabe? E talvez até a conexão dessa pessoa com você tenha a ver com você auxiliar nessa área aqui, tá? Porque é uma troca, né? Essa coisa de alma afim tem uma troca. Normalmente essa pessoa vem para se unir a você por alguma questão e você a ela também tem um propósito, não é assim à toa. É claro que a alma afim, a alma gêmea, tem esse processo de ser algo que dá um encaixe muito fácil, que funciona de forma leve, fluida, a coisa anda, né? Mas sempre tem aquelas coisas pra gente trabalhar, né? Então, tem essa questão, sabe? De essa pessoa, ela é tão focada na própria mente, que é uma pessoa muito inteligente, mas ela é tão focada na própria mente, que a mente às vezes sabota ela de tanto que ela pensa. Quando ela fica só racional e deixa a inspiração de lado, sabe? Aquela coisa mais da alma, da centelha divina, aí ela entra nessa coisa de preocupação aqui, ó. Sabe? Vamos ver aqui então questão de tempo. Quanto tempo para essa pessoa se manifestar na vida do consulente, da consulente? Quanto tempo para essa pessoa se manifestar na vida da consulente, do consulente? O mundo. Eu vejo que essa pessoa ainda tem coisas para concluir, ainda tem coisas para fechar na vida dela. Talvez ela more distante de você, em outra cidade ou até mesmo em outro país, né? Porque a carta do mundo é uma coisa ampla, pode ser em qualquer lugar do mundo. Mas eu sinto que ela tem coisas para finalizar, ela tem coisas para desenvolver ainda, sabe? Assuntos pendentes para poder finalizar antes de encontrar com você. Agora, a questão de tempo, mais precisamente assim, eu tenho a impressão que essa carta do mundo pode falar de anos, tá? E aí vai variar se para você é 1, 2, 3, depende, né? Vai variar para cada pessoa aqui. Tá uma coisa muito aberta, tá? Essa foi a jogada mais aberta em relação a tempo, que já é uma coisa super relativa, né? De se trabalhar em relação ao tarô, porque como eu expliquei, depende muito das escolhas, das decisões, do teu pensamento inconsciente. Vixe, é uma série de coisas junto com as coisas do outro, né? Porque tem que dar esse encontro, né? O caminho ele tem que cruzar em algum momento. Então é muita coisa para se levar em consideração. Mas aqui eu vejo anos, tá? De todas as jogadas, essa aqui é um pouco mais demorada. Justamente porque essa pessoa ela tem coisas pendentes para resolver. Então, assim, essa pessoa, ela é muito especial. Ela é muito diferente, ela é muito autêntica, ela é muito fora ela não é dentro do padrão, assim, sabe? Não é uma personalidade dentro do padrão, ela é diferente, ela se destaca. E é isso que vai fazer você falar, nossa, essa pessoa, nossa, vai mexer com você por causa disso, tá? Então, até, sabe, eu vejo, assim, uma coisa de genialidade. Tem gente que é diferente, ela tem essa pegada, sabe? Então, por isso, até tem esses dois aspectos aqui, sabe? De preocupação, do mental e tal, etc. O ideal para essa pessoa ia ser viver num mundo onde não tivesse razão nenhuma para se preocupar com nada, nenhum tipo de ansiedade, tá? De estresse e tal. Mas, enfim, essa pessoa tem esse tipo de sensibilidade, aquela sensibilidade muito sutil de alguém, aquela história, né, gente? As pessoas que são muito diferentes e que são próximas da genialidade, elas são sensíveis. Então elas têm que trabalhar isso e desenvolvendo isso no decorrer da vida, né? Mas é isso, gente. Eu gostei muito dessa leitura, espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha, comenta, participa pra gente poder ter cada vez mais vídeos aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.